Olá, bom dia, sétimo ano A e sétimo ano B. Vamos continuar aí nossas aulas. Vou abrir aqui. Então, vamos lá, Geografia, sétimo ano A e B. Aula da semana 25 a 29 de 5 de 2020. Essa semana é mais curta, né? Ela vai até quarta-feira, quinta e sexta, feriado. Sabe qual feriado que é? Depois a gente comenta sobre ele. Então vamos lá. Brasil, população e trabalho. A gente já viu um pouco sobre a questão populacional brasileira, então vamos continuar. Relação de população e trabalho. Então, vamos lá. Força de trabalho. O que é essa força de trabalho? No capitalismo existem duas classes sociais. A burguesia, que são donos dos meios de produção, que são fábricas, indústrias, grandes latifúndios, e também os proletários, que são os trabalhadores. No capitalismo, os trabalhadores têm isso para oferecer, chamado força de trabalho. Tá? Vamos lá, como vimos, população economicamente ativa, chamada de PEA. O que é PEA? População economicamente ativa. Corresponde a parte da população com idade superior a 15 anos. Existe uma lei chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Tá? Esse trabalho acima de 15 anos aqui, ó, superior a 15 anos quer dizer que são 16 anos. Acima de 16 anos, a pessoa pode trabalhar, mas como aprendiz. Essa população economicamente ativa, que corresponde à parte da população com idade superior a 15 anos, que está trabalhando procurando emprego. Como apenas cerca de 20% dos idosos trabalham, a maioria dos integrantes do PEA possui entre 15 e 64 anos. O que é isso? O que são os 20% dos idosos que trabalham? Porque, segundo a legislação trabalhista, acima de 65 anos, tá, a pessoa tem direito à aposentadoria. Quando se aposenta, não entra mais no PEA, população economicamente ativa. Mas existem alguns idosos ainda acima de 65 anos que continuam trabalhando, representam 20% dessa população então. Segundo o IBGE, o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PEA é composta de aproximadamente 100 milhões de brasileiros, o que significa que a parcela da população economicamente ativa é maior que o número de dependentes, crianças e idosos. Essa situação é conhecida como bônus demográfico. Então, o que é esse bônus demográfico? É a população, Esse bônus demográfico, então, refere-se à população comunicativa relacionada entre crianças e idosos. Representa um período favorável para o crescimento econômico do país. Estima-se que a partir da segunda metade do século XXI, no entanto, o Brasil deixará de apresentar a situação de bônus demográfico e a maioria da população será composta de dependentes, o que deve alterar a situação do desenvolvimento econômico do país, obrigando o governo a gastar em políticas voltadas aos dependentes. Esses dependentes, então, gente, o que são esses dependentes? São os idosos, acima de 65 anos, que eles vão se aposentar e não vão mais referir-se à força de trabalho, não está mais no PEA, população economicamente ativa, e as crianças. Então, o governo vai ter que gastar mais o quê? Com a aposentadoria. Eu vou mostrar para vocês aqui agora duas pirâmides etárias. O que é a pirâmide etária? Que refere à questão populacional. Vamos lá, eu tenho duas. 1980 e 2010. Por que 2010? 2010 foi o último censo demográfico que fizeram. Olha para você ver a pirâmide. Como é que se estuda essa pirâmide? Ela é observada de baixo para cima. Tá? De baixo para cima. Aqui eu tenho o quê? Isso aqui
são homens, vermelho, mulher. Isso aqui é a idade, ó. Menor idade para maior idade. Olha para você ver. De 0 a 4 anos, essa base aqui da pirâmide, né? Desde que nasce até 4 anos de idade, depois vai subindo. Até chegar lá no topo da pirâmide, são 80 anos. Repara essa pirâmide aqui, ó. Como ela é uma pirâmide na verdade, né? A base dela é maior e vai diminuindo. Já essa de 2010, olha tanto que ela está estranha, né? A base é menor, aumenta aqui e vai diminuindo para lá, né? Quer dizer que aqui, ó, nessa idade aqui, ó, o que é que aconteceu aqui? De 2010 para 1980. A base da pirâmide aqui são as crianças. O que aconteceu aqui de 1980 para 2010? Aquela era maior, aquela diminuiu. Quer dizer que houve um controle de nascimentos aqui, ó. Se há esse controle, ela vai desarranjar tudo lá para cima, né? Consequentemente, o que acontece? Vamos lá para o meio da pirâmide, que são jovens e adultos. Olha aqui para você ver, né? Aumentou e diminuiu. Aqui o problema é daqui, ó. Aqui, lá no topo da pirâmide de 1980, ela é menor. Aqui ela aumentou. Quer dizer aqui que botei um número maior de pessoas o quê? Idosas, né? Para você ver que tanto aumentou aqui. E consequentemente, aumentar o número de quê? De aposentados. Pessoas que não vão entrar mais no PEA. População economicamente ativa. O que é essa população economicamente ativa? Tem idade para produzir, para trabalhar, né? Isso é um problema. Vamos lá. Aqui eu tenho os dados do último censo do IBGE de 2010. Esse censo, gente, é a contagem populacional. Ela acontece de 10 em 10 anos. Seria para acontecer outro censo agora em 2020, né? Foi prorrogado para o ano de 2021 por causa da pandemia do coronavírus. Aqui eu tenho então, né? Olha aqui para você ver. Brasil. População em 2000 era de 169.799.170 habitantes. 2010, 190.732.694 habitantes. Em 10 anos, tá? Teve um aumento considerável de 12% da população. Ou seja, um aumento, né, em 10 anos de 20.933.524 milhões de habitantes. Tá? Um aumento grande. Em 10 anos aumentou consideravelmente, né? Aqui tem descendo aqui, ó, em todas as regiões do país, por região e por estado, que todos aumentaram, né? A população aumenta consideravelmente. E esse aumento populacional, ele leva a alguns problemas. Questão populacional, questão de trabalho. Empregos formais. O que é isso? Os empregos formais, que são aqueles com carteira de trabalho assinada ou contrato de trabalho, com garantias de direitos trabalhistas, vem crescendo no Brasil nas últimas décadas. Em 2012, ocupava um pouco mais de 47 milhões de brasileiros. O setor que mais emprega as pessoas no país é o terciário, que envolve comércio, serviço e administração pública. Então, empregos formais são as pessoas que têm trabalho com carteira assinada ou contrato de trabalho. E isso assegura garantias trabalhistas, né? Garantias trabalhistas é essa, a gente vai ver daqui a pouco. Agora, economia informal. A outra era formal, que tinha contrato de trabalho ou carteira assinada. Esse informal é que não tem contrato de trabalho e carteira assinada, ou seja, aí eles não recebem, tá, as garantias trabalhistas. Vamos ler aqui. Mesmo com o crescimento do trabalho formal, milhões de brasileiros realizam atividades sem regulamentação, ou seja, atividades que não são reportadas ao governo e não pagam impostos. Os trabalhadores informais são muito numerosos e estão presentes principalmente nas áreas urbanas. São vendedores ambulantes, produtores de bens e prestação de serviços diversos, que não possuem carteira assinada ou contrato de trabalho, que não possuem dos direitos garantidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT, como férias remuneradas, seguro-desemprego,
13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, hora extra, licença em caso de doença, gravidez, entre outros. Vamos voltar aqui, ó. Quem trabalha lá no mercado formal, tem carteira assinada, tem direito a isso aqui, ó. Férias remuneradas. Então você tem carteira assinada, venceu 12 meses, você tem direito, né, a um mês de trabalho sem trabalhar, recebendo. Seguro-desemprego, o que é isso? Quando você sai do emprego, você tem direito, você trabalhou pela lei, 6 meses de trabalho, você tem direito ao seguro-desemprego, que seria 3 meses que você vai estar recebendo, né, para até que você consiga outro emprego. 13º salário, você trabalhou 12 meses, você tem direito a um mês de salário sem trabalhar, é o 13º salário. Fundo de garantia por tempo de serviço. Todo mês, o empregador deposita uma certa quantia numa conta, chamada fundo FGTS. Quando você sai do emprego ou aposentar, você saca esse valor. Horas extras. Aquelas horas que excedem ao seu trabalho diário, você tem direito a recebê-las. Licença em caso de doença. Ficou doente, né? O INSS vai pagar você. Questão de gravidez, né? Que é a licença maternidade, entre outros direitos garantidos aqui. No mercado informal, na economia informal, você não tem esses direitos. Você não tem carteira assinada nem contrato de trabalho. Isso aqui você só tem esses direitos no mercado formal, né? Você vai trabalhar e tem carteira assinada ou contrato de trabalho. Trabalho análogo à escravidão. O que é isso? É a forma de trabalho que as pessoas recebem, mas é vista como uma questão de trabalho escravo. No Brasil, desde 1985, já foram resgatadas cerca de 40 mil pessoas que se encontravam em regime de trabalho análogo à escravidão. Isso ocorre quando o trabalhador está submetido a condições degradantes que colocam em risco sua saúde e dignidade. A uma jornada exaustiva que afete suas condições de saúde ou ameace sua vida. A um trabalho forçado física e psicologicamente, ou a servidão por dívida, quando o trabalhador contrai ilegalmente uma dívida e é preso forçadamente a ela. Ainda existem pessoas nessas condições espalhadas em propriedades rurais em diversos estados brasileiros, principalmente na Amazônia, realizando atividades relacionadas ao extrativismo e à agropecuária. Também são encontradas condições semelhantes, desumanas e precárias do trabalho em carvoarias e canaviais. Na cidade, a exploração da mão de obra ocorre em setores como a construção civil. Então, esse trabalho análogo à escravidão é um trabalho que o trabalhador é forçado a trabalhar, mesmo tendo salário. O salário esse provavelmente não deve ser digno, né? E ele, né, é forçado a trabalhar. A mulher no mercado de trabalho. A participação da mulher no mercado de trabalho cresceu muito nas últimas décadas. No entanto, o tratamento desigual entre homens e mulheres, além de ganharem em média menos do que os homens em todas as regiões brasileiras, geralmente são as primeiras a serem demitidas em momentos de crise econômica e sofrem com o desrespeito aos direitos garantidos pelas leis trabalhistas, como a licença maternidade e a licença para amamentar. Em 2010, mesmo com essas desvantagens, 37,3% dos domicílios brasileiros eram chefiados por mulheres responsáveis pelo sustento de suas famílias, a maioria sozinha com filhos. É um problema também na questão do trabalho no Brasil, né? A desvalorização do trabalho da mulher. Por elas serem mulheres, né, os empregadores, né, imaginam que elas devem receber menos pela força de trabalho. Né? Outra questão aqui, essas mulheres chefes de família. Muitas delas são abandonadas pelos maridos e cuidam sozinhas do sustento familiar. Ou desemprego. Outro grave problema. A maioria dos países sofre com o problema do desemprego, situação que ocorre quando a pessoa disposta a trabalhar não encontra nenhum trabalho. São diversos fatores que levam o indivíduo a estar desempregado, como as crises econômicas, que resultam, entre outras consequências, em demissões das empresas. A quantidade de desempregados no Brasil diminuiu na última década e a proporção de pessoas desocupadas no PEA caiu nas principais regiões metropolitanas brasileiras. No entanto, uma quantidade grande de trabalhadores brasileiros
a idade economicamente ativa, se encontra desempregado. Esse desemprego também, hoje no Brasil, é por causa de falta de qualificação, escolaridade, etc. As nossas atividades da semana. Você vai explicar para mim o que significa PEA, está lá na explicação, o que é o empregos formais, empregos informais, explicar a questão por que leva o trabalho na área da escravidão. Porque mesmo trabalhando as pessoas, essa forma de trabalho escravo, o que acontece com isso? E hoje, essa semana, a semana mais curta, segunda, terça e quarta, quinta e sexta é feriado, em comemoração aos 108 anos de emancipação política em nossa cidade. Muito obrigado.